Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de relatividade. Então, na última aula nós falamos sobre o tensor energia-momento e as correspondentes leis de conservação no eletromagnetismo envolvendo esse tensor de energia-momento. Então, digamos, em resumo, quer dizer, hoje a gente vai continuar falando sobre isso, então vamos resumir o que a gente viu na última aula. Então, a equação que a gente obteve, que esse tensor de energia-momento satisfazia, era essa daqui, né? Onde esse T-mini, as componentes desse tensor eram essas aqui, quer dizer, a componente 00 era a densidade de energia do campo eletromagnético. Esse tensor ele era um tensor simétrico, e então a componente 0i ou a I0 era 1 sobre C da componente I do vetor de Poynting, e a componente IJ era o que a gente chamou do tensor das tensões de Maxwell, né? E aqui esse F minúsculo, é igual a essa quantidade daqui, e esse F minúsculo, quer dizer, ele pode ser escrito dessa maneira covariante, né? Mas esse F minúsculo, a componente espacial dele, a componente quando esse índice aqui é I, ele corresponde à densidade de força de Lorentz, né? Que corresponde nada mais do que a força de Lorentz multiplicada por aquela densidade de partícula, né? De partículas. E ela podia ser escrita dessa maneira, né? Bom, a partir dessa equação daqui, bom, a primeira coisa que eu falei, que no caso, se a gente não tem fonte, quer dizer, quando esse J aqui é zero, ou esse F daqui é zero, né? A gente tem uma equação que é similar à equação de continuidade associada à conservação da carga elétrica. Mas aqui tem uma diferença, que aqui eu tenho um índice μ extra, que eu não tenho lá na equação de continuidade, e aí esse μ pode assumir valores 0, 1, 2, 3, ou seja, aqui na realidade eu teria 4 equações de continuidade, né? Quando isso aqui é zero, né? E essas 4 equações, como eu já adiantei na última aula, elas estariam relacionadas à conservação da energia e do momento do campo eletromagnético quando você não tem fonte bom, o sistema está isolado, né? Mas, digamos, de maneira geral, a gente viu que quando você tem esse J diferente de zero, quando você pega essas equações aqui e você escreve essas componentes aqui do T explicitamente, aquela equação em componentes, ela pode ser escrita dessa maneira. Isso que a gente obteve na última aula, onde esse G ele correspondia a 1 sobre C quadrado multiplicado pelo vetor de Poynting, né? Então, a gente obteve, a partir dessa equação, a gente obteve essas equações diferenciais, relacionando essas componentes do tensor energia-momento, né, do campo eletromagnético. O que a gente vai fazer na aula de hoje é, a partir dessa equação aqui geral, obter as correspondentes equações integrais, tá? Então esse vai ser o objetivo da aula de hoje, e além disso, a gente vai ver a interpretação física dessas quantidades, do vetor de Poynting, desse vetor G e do tensor das tensões de Maxwell, tá? Então esse vai ser o objetivo da aula de hoje. Então primeiro vamos obter as equações integrais a partir dessa equação daqui, né? Então o que eu vou fazer, quer dizer, aqui esse alfa aqui está repetido, então eu tenho um somatório aqui em alfa. Esse somatório aqui eu posso pegar
escrever a soma explícita, né, pegando o primeiro termo quando alfa igual a 0 e depois mais os outros termos quando alfa igual a 1, 2, 3. Né? E aí eu integro tudo isso, né, e aí integrando aquela equação 1 e fazendo esse somatório, a gente pega isso aqui, né? Onde aqui eu já separei os dois, o termo quando alfa igual a 0 e quando o alfa igual a 1, 2, 3. Né? E aí a gente pode fazer o seguinte, dessa equação daqui, bom, esse primeiro termo, essa derivada aqui é a derivada com relação ao tempo. Esqueci de mencionar, então aqui eu integrei num volume V totalmente arbitrário, né, com um tempo t fixo, no instante t fixo, tá legal? E aí, como eu falei, eu posso colocar essa derivada aqui do lado de fora, lembrando que esse d-ROND 0 é 1 sobre c derivada do tempo. Então, esse primeiro termo a gente vai poder escrever dessa forma. Usar o segundo termo, a gente pode usar a lei de Gauss, quer dizer, isso aqui vai poder ser escrito como a integral de superfície de d mi j d a j. Né? Só usando a lei de Gauss. E aqui essa integral ela ocorre na superfície desse volume V. Então eu vou escrever isso dessa maneira. Tá legal? E bom, o outro lado eu mantenho como está. E agora a gente vai analisar essa equação integral, como eu fiz antes, separando o caso quando esse μ é 0 e quando esse μ é um índice espacial. Vamos começar quando esse μ é um índice espacial. E eu vou, por enquanto, essa equação eu vou ter que usar depois. Vamos chamar essa equação daqui da equação 4. Né? Então vamos pegar essa equação quando esse índice μ é um índice espacial. Né? Então, o que a gente vai ter nessa situação? Escrevendo explicitamente, a gente vai ter, quando aqui for um índice i, o t i0 é 1 sobre c do vetor de Poynting. Né? Mas aí tem esse 1 sobre c aqui do lado de fora, então vai ficar 1 sobre c quadrado vetor de Poynting, e essa combinação 1 sobre c quadrado vetor de Poynting era o que a gente tinha chamado daquele vetor g. Né? Então a gente pode escrever isso como a derivada temporal da integral daquele vetor, a componente i do vetor g, aí depois a gente vai ter aqui, mais uma vez eu vou tomar esse índice sendo i, então vai ficar essa integral de superfície de d i j d a j. Por sinal, eu não vou, para simplificar um pouco a notação, eu não vou mais escrever esse EM. Né? Quer dizer, a gente viu eu coloquei esse EM porque a princípio esse tensor de energia-momento ele está só associado ao campo eletromagnético. Né? Mas como a gente só está trabalhando com esse tensor, que a princípio tem um outro tensor, mas associado às partículas, mas aqui eu não vou escrever ele, então eu não vou mais escrever esse EM aqui embaixo, tá legal? E bom, a gente vai ter esse outro lado aqui, vai ficar integral de FI dV. Bom, vamos primeiro ver como a gente pode reescrever esse termo e depois ver como a gente escreve os outros dois termos. Né? Então, primeiro para esse termo aqui, lembra que esse FI, como eu falei agora há pouco, ele era
a, a componente I da densidade de energia, da densidade de força de Lorentz, né? Então, quando a gente integra essa densidade de força de Lorentz, o que vai dar? Quando a gente integra a densidade de força de Lorentz em todo esse volume V, onde estão essas partículas, né, vai me dar a força total de Lorentz que está atuando em cima dessas partículas, né? Então, esse termo daqui, quando a gente integra, vai me dar a componente I da força total de Lorentz atuando nas partículas nesse volume V. E como a gente sabe, de maneira geral, quer dizer, isso aqui é o que a gente chamou da força relativística, né? A força de Lorentz é um caso particular de uma força relativística, e a força relativística, como a gente viu algumas aulas atrás, ela vai ser igual à derivada do momento relativístico com relação ao tempo. E aí, no caso, isso aí vai ser o momento relativístico de todas as partículas que estão nesse volume V. Então, aqui eu vou escrever que isso aqui eu vou escrever esse part, porque está associado esse momento às partículas no volume V. Então, isso aqui é momento relativístico das partículas no volume V. Ok? Então é assim que a gente escreve esse primeiro termo. O segundo termo, a gente vai fazer o seguinte: essa integral daqui, eu vou chamar isso de um G maiúsculo. E eu vou tentar depois verificar o que isso significa. Então, vamos definir G maiúsculo como sendo aquela integral. E aí, fazendo isso, a gente pode, como aqui eu tenho uma derivada do tempo dessa integral, e aqui, isso aqui a gente acabou de ver que também é uma derivada do tempo, do momento total das partículas nesse volume, a gente vai juntar esses dois termos, né? Então, juntando os dois termos, as duas derivadas, a gente vai ficar com isso aqui. E aí eu vou colocar esse termo aqui do outro lado da igualdade. E aí a gente vai ter o seguinte: vocês notem que se a gente considerar esse volume V, como eu falei, esse volume a princípio é arbitrário, né? Mas eu posso considerar esse volume tão grande quando eu queira, né? E esse volume pode ser grande o suficiente para que todos os campos, as partículas e o campo eletromagnético, todo ele esteja dentro do volume, não esteja passando através dessa superfície, não esteja passando o campo eletromagnético, né? Então, quando isso acontece, quando todos os campos estão dentro desse volume V, e não tem nenhum campo E e B na superfície, atravessando essa superfície, essa integral daqui vai ser zero, né? Então, nessa situação, se V é grande, tal que E e B é nulo na superfície,
Isso implica que essa integral vai ser zero. E aí, essa integral aqui sendo zero, o que vai acontecer? Essa derivada aqui vai ser zero, implica que tudo isso aqui vai ter que ser constante, né? E aí, nessa situação, aqui é constante, né? Então, e aí nessa situação, o que a gente vai ter é que qualquer variação do momento total das partículas nesse volume V vai ter que ser compensado por uma variação nesse G, né? E como nessa situação é uma situação em que, bom, não está entrando nem saindo nada, isso significa que se esse G aqui tem que variar para compensar a variação do momento das partículas, significa que a gente pode considerar que esse G é o momento total associado ao campo eletromagnético, né? Porque a princípio esse G é uma quantidade que está só associada ao campo eletromagnético, né? E como ele compensa qualquer variação do momento total das partículas, então esse G deve ser interpretado como o momento total associado ao campo eletromagnético, né? Então, G, no caso, ele seria a componente I do momento total do campo eletromagnético nesse volume V, né? Momento relativístico total do campo eletromagnético no volume V. E se esse G é o momento total, isso significa, por essa definição daqui, que esse G minúsculo vai ter que ser a densidade de momento do campo eletromagnético, né? Porque eu integrando essa densidade me daria o momento total, né? Então isso implica que o G minúsculo é a densidade de momento do campo eletromagnético em V, né? Então, usando, digamos, a partir desse resultado, então a gente pode escrever esse G aqui como sendo a componente I do momento do campo eletromagnético. Então a gente pode escrever ele dessa maneira, e aí substituindo nesse resultado aqui, a gente vai poder escrever aquela relação dessa forma. E do outro lado vai continuar aquela integral de superfície da componente T e J através da superfície A, né, a superfície desse volume V, né? Então a gente fica com essa relação integral e, bom, então a gente aqui obteve qual é a interpretação física desse G minúsculo, né? E, bom, agora falta a gente falar qual é a interpretação física desse tensor das tensões de Maxwell, né? Então, para fazer isso, a gente nota o seguinte:
como eu falei agora há pouco, tudo bem, quando o volume é muito grande, essa integral daqui vai ser zero, e essa quantidade aqui, que é a soma do momento total das partículas mais o momento total do campo eletromagnético, isso vai ser constante. Mas se por outro lado, se eu deixo que esse volume não seja tão grande e que possa realmente passar campo eletromagnético através dessa superfície, aí nessa situação, de maneira geral, essa integral não vai ser mais zero, né? E aí, isso aqui não sendo zero, em particular, quando eu estou para uma determinada componente I, né, digamos que para uma determinada componente I, pode valer 1, 2, 3, não importa, eu tenho que essa integral daqui não é zero, e por essa relação daqui, como acabei de falar, implica que a componente I da soma do momento das partículas e do campo eletromagnético não vai ser mais constante. Então, nessa situação, a gente pode interpretar, quer dizer, o fato disso aqui não ser constante significa que está entrando ou saindo componente I de momento desse sistema, né, através dessa superfície. E esse momento que está entrando ou saindo através dessa superfície é dado justamente por isso aqui, né? Então a gente pode interpretar, digamos que esse momento está entrando através dessa área DAJ, né? Então tudo isso aqui vai ser justamente essa componente de momento I que está atravessando essa área, né? E que está fazendo com que o momento total das partículas e do campo eletromagnético não fique constante. Agora, se a gente interpreta tudo isso aqui como sendo o momento, a componente I do momento que atravessa essa superfície DAJ, a gente pode então interpretar que o que é esse T e J, né? Esse T e J é o fluxo dessa componente I de momento que está atravessando essa área daqui, né? E essa área daqui, ela corresponde a um plano que é perpendicular ao unitário na direção XJ chapéu, né? Isso é o que vocês, possivelmente vocês viram isso lá no cálculo 2 ou 3, possivelmente cálculo 3, né? Então, essa daqui que é a interpretação dessa componente IJ do tensor das tensões de Maxwell, né? Ele é o fluxo da componente I do momento que passa através de um plano perpendicular a XJ chapéu, né? Então, para fazer um exemplo mais concreto, né? Então, digamos que aqui seja essa superfície, então deixa eu colocar aqui, então digamos que aqui seja justamente essa superfície infinitesimal que eu chamei de AJ, e essa superfície, vamos chamar aqui, como ela está perpendicular a Y, então vamos chamar isso aqui de AY, né? Então vamos chamar isso aqui de DAY, né? Então esse DAY, por definição, é a superfície, um plano infinitesimal que é perpendicular a Y chapéu, tá? E digamos que através dessa superfície você tem um momento que está atravessando essa superfície, um momento P, né? Um vetor momento. Quer dizer, como a gente viu, o campo eletromagnético, ele, além de carregar energia, ele também carrega momento, né? Então, quando ele passa através dessa superfície, ele passa carregando tanto energia quanto momento, e digamos que o momento que está atravessando essa superfície, você pode pensar isso também como se fosse, não sei,
um fluxo de água, né? A água também, você pode pensar, a água carrega o momento, né? Então, digamos que o vetor momento que está atravessando essa superfície, ele tem essa forma aqui geral. É um AX chapéu, BY chapéu, C chapéu. Né? Então, por essa definição que eu acabei de dar, o que seria as componentes dXY, DYY, DZY? Né? Então, como eu falei, esse último índice aqui, ele corresponde à superfície que o momento está atravessando. Né? Como aqui a superfície é a superfície perpendicular ao Y chapéu, então é por isso que aqui eu coloquei o último índice como sendo Y, né? E esse primeiro índice aqui corresponde justamente a essas componentes desse momento que atravessa aqui. Né? Então, como eu tenho a componente x do momento vale A, então a gente, que atravessa essa superfície, então a gente vai ter dxy igual a A, depois o dy vai ser B e o dzy vai ser igual a C. Né? Então isso, digamos, para esses exemplos simples, né, a mesma coisa poderia acontecer se eu tivesse aqui uma superfície, momento atravessando uma superfície perpendicular a x chapéu ou a z chapéu. Né? Você teria algo análogo a isso, só que aí você teria aqui, o último índice estaria associado a x ou a z, nesses dois últimos casos que eu falei. Né? Então isso seria a interpretação física desse tensor energia-momento, das componentes desse tensor de energia-momento, tensor das tensões de Maxwell. Né? Vamos agora ver o seguinte, digamos, aqui a gente obteve a forma integral associada àquela minha equação quando o índice quando esse índice aqui correspondia a um índice espacial. Né? Vamos agora voltar para essa equação e vamos pegar agora a situação quando esse índice μ for o índice zero. Né? Então, agora para μ sendo zero, o que a gente vai ter? Bom, então, quando isso aqui for zero, a gente vai ter, do primeiro termo, a gente vai ter que T00, a gente já viu que o T00 é o U, é a densidade de energia. Depois aqui, quando isso aqui for zero, o T0J, a gente viu que ele corresponde a 1 sobre C da componente J do vetor de Poynting. Então eu vou colocar aqui 1 sobre C em evidência, integral de superfície da componente J do vetor de Poynting. E bom, e aí depois aqui eu vou ter a componente zero desse F. Bom, como antes, vamos primeiro analisar essa integral aqui do lado direito. Né? Então, para essa integral aqui do lado direito, a gente tem o seguinte. A gente viu, isso é um resultado que a gente viu na última aula, né? Até está escrito aqui. Né? Então, você vê que essa combinação CF0 é igual a J escalar E. Né? Isso a gente calculou na última aula. Né? Então, usando esse resultado, a gente tem o seguinte. Então, CF0 é o produto escalar de J pelo campo elétrico. Agora, por outro lado, a gente tem... Vamos calcular quanto vale o J escalar V.
Então, o J escalar V, a gente pode calcular ele da seguinte maneira. Você pode escrever isso aqui, eu já estou colocando a resposta, peraí. Então, vamos, na realidade, calcular o V o V escalar F, tá? Então, quanto que vale isso aqui? Bom, só usar a expressão que a gente sabe dessa densidade de força. A densidade de força, ela é ρ vezes o campo elétrico mais 1 sobre C V produto vetorial com B. Mas daqui você tem que esse V escalar com esse termo dá zero, né? Então daqui eu vou ter ρV escalar e ρV nada mais é do que a densidade de corrente. Então você vê que esse JE ele pode ser escrito dessa maneira também, né? Então eu tenho que CF0 é igual a V escalar F. Agora, o que é esse V escalar F? Se você lembra lá da física 1, né, quando você tem uma partícula sujeita a uma determinada força, se essa partícula tem uma velocidade v, o produto escalar da velocidade dessa partícula por essa força que ela está sujeita, essa combinação daqui, isso aqui corresponde ao que a gente chama da potência instantânea, que está associada a essa força, né? E essa potência instantânea, se você lembra, ela também pode ser escrita como a derivada do trabalho feito por essa força nessa partícula, né, com relação ao tempo, né? Então isso aqui são resultados lá que vocês viram lá na física 1, né? Isso aqui, como eu falei, isso aqui vale para uma partícula, né? Agora, aqui a gente, ao invés de ter uma força, aqui na realidade eu tenho várias partículas que estão sujeitas a essa força, e aí eu chamei isso aqui da densidade de força que está atuando nessas partículas, devido à interação, quer dizer, essa força é a força que o campo eletromagnético faz em todas essas partículas que estão no volume V, né? Então, a gente pode considerar, quer dizer, da mesma maneira que para uma partícula V escalar F é a potência associada a essa força que está atuando na partícula, aqui eu tenho uma densidade de força que está atuando em várias partículas, né? Então, isso aqui você pode interpretar como a densidade de potência associada a essa densidade de força, né? Então, isso aqui seria a densidade de potência. E aí, é claro, quando a gente integra tudo isso em todo o volume V, você vai obter a potência total, né? Então, a gente vai ter que esse C da integral do F0, a integral disso em todo o volume, vai ter que ser igual à potência total, devido a essa força que o campo eletromagnético faz em todas essas partículas que estão nesse volume V. E como eu acabei de falar, essa potência ela vai poder ser escrita como a derivada do trabalho
com relação ao tempo, né? Mais uma vez, esse trabalho aqui é o trabalho associado a essa força que o campo eletromagnético faz sobre todas essas partículas, né? E esse trabalho, quer dizer, esse trabalho feito por essa força do campo eletromagnético sobre as partículas, ele vai mudar, obviamente, a energia dessas partículas, né? A energia total dessas partículas, né? Então, a gente vai ter que esse trabalho feito pelo campo sobre as partículas, por unidade de tempo, vai ter que ser igual a quanto varia a energia dessas partículas, devido a essa força que o campo faz, né? Quanto faria a energia dessas partículas por unidade de tempo, né? Aqui eu estou supondo que não está tendo nenhum tipo de perda de energia por efeito Joule, qualquer coisa do tipo, né? Então eu estou considerando que toda essa força que o campo eletromagnético está fazendo sobre as partículas não está sendo perdido de outra forma de energia. Toda ela sendo usada para mudar, digamos, a energia cinética dessas partículas, né? Então a gente vai poder agora substituir, quer dizer, a gente vai poder reescrever essa integral do F0 nesse volume V. Aqui eu tenho esse fator C, então eu posso passar aqui dividindo 1 sobre C. Então aquela integral vai ser 1 sobre C dessa derivada daqui, né? E eu vou passar isso aqui para o outro lado, né? E eu já vou usar o fato, então, o que é tudo isso aqui? Isso aqui é a densidade de energia do campo eletromagnético, né? Então, essa integral daqui, eu integro a densidade de energia do campo sobre um volume V. Tudo isso aqui vai ser a energia total do campo naquele volume V. Então, eu vou chamar isso aqui da energia do campo eletromagnético. E essa outra parte aqui, como eu acabei de falar, vai ser 1 sobre C da derivada da energia total das partículas, né? Então, passando esse termo para o lado esquerdo, juntando os dois termos, né, a gente vai ter o seguinte: eu vou ter lá 1 sobre C da derivada do tempo temporal da energia do campo eletromagnético em todo esse volume V, mais a energia total das partículas nesse volume V, né? E isso vai ser igual a quê? Vai ser igual a esse 1 sobre C desse termo daqui, né? E eu vou passar, então aqui está com sinal positivo, eu vou passar para o outro lado mudando o sinal, né? Então vai ser 1 sobre C dessa integral de superfície do vetor de Poynting, né, da componente J do vetor de Poynting a J. Ok? Então essa daqui é a outra integral que eu queria pegar, né? E aí, aqui você pode obter a interpretação física desse vetor de Poynting, né? Quer dizer, se, mais uma vez, eu coloco o volume muito, muito, muito grande, tal que todos os campos, o campo eletromagnético está todo ele dentro desse volume, não vai ter nenhum campo passando por essa superfície, essa integral daqui vai ser zero, e aí a energia total, a soma da energia do campo eletromagnético mais a energia total das partículas vai ficar constante, né? Por outro lado, se tem campo eletromagnético passando por essa superfície, essa energia total não vai ser conservada, né? Então a gente pode interpretar esse vetor de Poynting como sendo o fluxo de energia do campo eletromagnético,
né, que iria fazer com que isso aqui não fosse constante, né? Então, o vetor de Poynting ele corresponde ao fluxo de energia do campo eletromagnético. Opa! Tá legal? Lembrando que, por outro lado, você tem que distinguir o S do G, né? Que tem esse fator de diferença 1 sobre C quadrado, né? Esse G aqui, ele era a densidade de momento do campo eletromagnético. Tá legal? Então, isso aqui lembra um pouco o que acontece com a energia e o momento de uma partícula de massa zero, como fóton, né? Você, naquele caso, você tinha a diferença do E para o P, da energia para o momento, era apenas um fator 1 sobre C, né? Aqui você tem algo parecido, mas aqui a diferença é 1 sobre C quadrado, entre o momento e a energia, o fluxo de energia do campo eletromagnético, né? Bom, então, digamos, resumindo o que a gente viu nessas duas últimas aulas, a gente viu que o tensor energia-momento ele podia ser escrito dessa maneira. Ele era um tensor simétrico. Esse U era a densidade de energia do campo eletromagnético, o S era o fluxo de energia do campo eletromagnético, e como a gente acabou de ver, o G é 1 sobre C quadrado do S, né, que é a densidade de momento. E além disso, a gente também viu que essa componente IJ desse tensor das tensões, ele corresponde ao fluxo da componente I do momento do campo eletromagnético atravessando uma superfície perpendicular a um plano, uma superfície que é perpendicular ao vetor xj sapel, né? A gente viu que aquela equação, eu não escrevi aqui, mas aquela equação que o T satisfazia, quando você pegava a parte espacial e a parte temporal, a gente obteve essas duas equações diferenciais, e depois, como a gente fez na aula de hoje, quando a gente pegou as correspondentes equações integrais, a gente obteve essas duas equações, né? Então, essas foram as duas equações que a gente obteve nessa aula. Bom, essa aqui foi a última equação que a gente obteve. E agora, se a gente, no lugar aqui do S, a componente J do S sobre C, usando o fato que ela corresponde à componente 0J do T, então essa integral daqui vai poder ser escrita dessa forma. E aí você vê que essas duas equações aqui, você pode escrever as duas de uma maneira mais compacta, né? Dessa maneira, né? Quer dizer, quando você pega essa equação e toma o μ sendo zero, você obtém exatamente essa equação, né? Porque a componente zero do quadrimomento é nada mais do que E sobre C, tanto para as partículas quanto para o campo eletromagnético, né? E aqui, quando você toma zero, você pega justamente esse lado aqui dessa equação. Depois, quando você toma essa equação, quando esse índice é um índice espacial I, você recupera essa equação daqui de cima, tá? Então, essas duas equações podem ser escritas dessa maneira mais compacta, né? Bom, então,
Vamos agora fazer um exercício. Vamos considerar, para aplicar um pouco esses conceitos desse tensor de energia-momento, então vamos considerar que eu tenho um capacitor de placas horizontais. Essas placas são paralelas ao plano x, y, e eu tenho entre essas placas um campo elétrico constante que é na direção z, e essa aqui que é a constante é zero desse campo, né? E ele pede para obter o tensor de energia momento desse campo, né, entre essas placas, né? Então é só calcular aquelas componentes, né? Quanto que vale a componente 0, 0? Então a gente viu na aula passada que essa componente 0, 0 ela tinha esse valor, que é B. Bom, aqui não tem campo magnético, isso aqui é zero, então essa componente vai ser, o E quadrado vai me dar esse E0 ao quadrado. Aí depois, a outra componente seria o T0i. Isso aqui é proporcional lá ao vetor de Poynting, e o vetor de Poynting ele é o produto vetorial de E por B, mas mais uma vez, como o campo magnético é zero, significa que isso aqui é zero. Então essas componentes são nulas, e bom, como ele é simétrico, a componente I0 também vai ser zero, né? E finalmente a componente IJ do T. Então a gente obteve na última aula que essas componentes a gente podia escrever elas dessa maneira. Aqui era menos, desculpa, tem um menos aqui. Então aqui vai ser e aí depois vou ter mais 1 meio de delta IJ de E ao quadrado mais B ao quadrado, né? Então, daqui a gente vai poder escrever da seguinte maneira. Bom, como eu só tenho um campo elétrico e o campo elétrico só tem componente na direção Z, bom, eu não tenho campo magnético, esses termos são nulos. E agora a gente vai poder reescrever esses dois termos da seguinte maneira. Bom, primeiro, aqui eu só vou ter... Isso aqui só vai ser diferente zero quando o I for 3 e o J for 3. Né, porque só tem um componente do campo elétrico na direção 3. Né? Então a gente pode escrever isso da seguinte maneira. E aí eu vou ter E0, bom, vamos escrever assim, menos E0 ao quadrado, delta I3, delta J3. Porque, como eu falei, só quando o I for 3 e o J for 3 é que isso vai ser diferente de zero. E aí, nesse caso, vai me dar E0 quadrado. Né? Por outro lado, esse outro termo daqui, o que está entre parênteses, esse E ao quadrado, quer dizer, é o módulo ao quadrado do E, vai me dar E0 ao quadrado. E, mais uma vez, a gente... bom, vamos colocar assim, então eu vou ter isso. E escrevendo agora em termos matriciais, a gente vai ter o seguinte. Esse T, a componente 0, 0, vai ser 1 sobre 8π de E0 ao quadrado. Depois, fora da diagonal, é tudo zero. E agora nas diagonais, desculpa, na diagonal, o que vai ficar? Então, se a gente pegar
por exemplo, o elemento aqui 1, 1, no elemento 1, 1, isso aqui vai ser 0. No 2, 2, isso aqui vai ser 0. Só no elemento 3, 3 é que isso aqui não vai ser 0. Mas aí nos outros elementos, quer dizer, no 1, 1, 2, 2, o que vai acontecer? E no 3, 3 também, esse termo aqui é diferente de 0. E esse termo aqui, no 1, 1, esse delta 1, 1 é 1. Né? Ou no 2, 2 também é 1. Né? Mas isso aqui desaparece. Então, para esses, o termo, a componente 1, 1 e 2, 2, só vai ter esse termo daqui, e aí eu vou ter, mais uma vez, vai ser 1 meio com esse 1 quarto, vai me dar 1 oitavo, que multiplica 0 ao quadrado. 1 8π, né? Desculpa, faltou o π, que eu não falei o 8π. Então, essas outras duas componentes vão ser assim. E a última componente, a componente a quarta, né? Porque aqui são 4 componentes. O que vai acontecer? Esse termo aqui também vai ser diferente de 0, vai ter esse fator 1 meio do E0 ao quadrado. E esse outro termo aqui, isso aqui, esse delta vai ser 1, esse delta vai ser 1, isso aqui vai ser menos E0 ao quadrado. Então, menos E0 ao quadrado mais 1 meio de E0 ao quadrado, tudo isso aqui vai dar menos 1 meio de E0 ao quadrado, que multiplica com esse 1 quarto, vai me dar menos 1 oitavo de E0 ao quadrado. Tem o π também, que eu sempre esqueço de falar o π, né? Bom, como eu falei, as outras componentes são nulas. Essa aqui vai ser a forma desse t. Agora, uma curiosidade, né? Então, esse aqui é o t, e se eu pedisse para vocês, calculem o traço desse tensor. Como eu falei, o traço ele é um escalar. E a maneira como a gente pega um escalar a partir de uma matriz é assim. Né? Isso aqui que é a definição do traço. Né? Quando eu falar o traço de um tensor de ordem 2, T é isso aqui. Tá? Porque tem que ser um escalar. E aí, quando eu faço isso, o que vai acontecer? Ele vai ser a soma do elemento 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Né? Bom, o elemento... Lembra que quando eu abaixo o índice 0, quer dizer, tudo isso aqui é o T mini com os dois índices em cima, né? Mas aqui nessa soma está um índice em cima e outro embaixo. Então, para colocar aqui nessa soma, eu vou ter que abaixar o índice de todos esses componentes, né? Então, para essa componente aqui, essa aqui é com os dois índices em cima. Quando eu abaixo o zero, quando eu abaixo o zero não muda o sinal. Por outro lado, quando eu abaixo esses outros, digamos, para esses outros termos aqui, eu vou ter que abaixar um índice espacial, e sempre quando eu abaixo o índice espacial, eu mudo o sinal. Então, quando eu fizer isso para esses outros três termos, vai mudar o sinal dos três. Então, eu vou ter aqui o menos, menos e mais para esses três termos. Né? Então, vai ficar... Bom, os três termos têm esse 1 sobre 8π. O primeiro termo não muda, vai ficar E0 quadrado, e os outros vão mudar. Então, vai ficar isso aqui. E aí vocês veem o quê? Que tudo isso aqui é zero. Tá legal? Então, você vê que para esse tensor, esse tensor energia-momento é zero, nesse caso particular, mas na realidade, se você pega a definição geral
do T-mini, a expressão que a gente obteve na aula passada, a expressão do tensor energia-momento geral em termos dos campos E e B, a partir daquela expressão, se você calcular, independente de onde ele esteja, se você calcular o traço, você vai ver que o traço daquele tensor é zero, sempre. Sempre. Então, uma maneira de você saber se você não cometeu nenhum erro quando você for calcular, num caso particular, um tensor energia-momento, se você depois for calcular o traço e você não obter zero, com certeza você fez algum erro, porque necessariamente sempre o traço do tensor energia-momento do campo eletromagnético tem que ser zero. Tá legal? Bom, então tá. Então eu vou ficar por aqui bom, a gente depois continua na próxima aula. Até mais então.